galera, errar cadeia carbônica é muito mais fácil do que você imagina. Então, fica até o final nesse vídeo para não esquecer essas dicas brabas do professor Flávio, não confundir os tipos de cadeia para você nunca mais errar naquela questão. Galera, cadeia saturada é o tipo de cadeia carbônica em que eu vou ter o quê? Apenas ligações simples entre carbonos. No primeiro exemplo, eu tenho uma cadeia saturada aberta. O que é uma cadeia aberta, galera? Eu tenho o quê? Extremidades livres. Já que no segundo exemplo, eu tenho o quê? Uma cadeia fechada. Veja que os carbonos se fecham, não tem extremidades livres. Mas veja que ela é saturada porque entre carbonos eu tenho o quê? Ligações simples. Já no tipo de cadeia insaturada, vai ser aquela em que eu tenha uma dupla ou tripla ligação entre carbonos. Veja o primeiro exemplo. Esse carbono com esse, ele está fazendo o quê? Uma dupla ligação. Então é uma insaturação. Já no segundo exemplo, esse carbono com esse, eu tenho o quê? Uma, duas, três, uma tripla ligação. Então veja bem, apesar de eu ter uma ligação simples, outra ligação simples, se eu tenho na cadeia uma tripla ligação, ela é insaturada, beleza, galera? Cadeia homogênea. O que é uma cadeia homogênea, galera? É aquele tipo de cadeia em que eu tenho o quê? Apenas átomos de carbono ligados entre si. Veja bem, aqui eu tenho uma cadeia homogênea, porque veja, eu tenho apenas o elemento carbono. É claro que nós vimos que esse tipo de ligação, além de homogênea, ela é o quê? Saturada, porque tem ligações simples e também é uma cadeia aberta. Veja que no segundo exemplo, eu tenho o quê? Eu tenho apenas o elemento carbono. Veja que essa cadeia se fecha, então é uma cadeia fechada. Veja que eu tenho o quê? Uma dupla ligação, então também é o quê? Além de homogênea, em que eu tenho apenas átomos de carbono, a presença da dupla ligação me diz que ela é o quê? Também insaturada. O que é uma cadeia heterogênea? É aquela cadeia em que eu tenho o quê? A presença de um heteroátomo. O que é isso, prof? É que eu tenho no meio ou entre carbonos, um elemento diferente de carbono. Normalmente nós vamos encontrar o oxigênio, o nitrogênio e também o enxofre. Veja que aqui eu tenho, entre esse carbono e esse, um elemento oxigênio. Ou seja, ele é um heteroátomo. Então essa cadeia é classificada o quê? Como heterogênea. Veja aqui que eu tenho entre esse carbono e esse, a presença de um elemento químico diferente de carbono, que é o nitrogênio. Então, também aqui se trata de uma cadeia heterogênea, beleza, galera? Se gostou, já me segue aí, Química com Jones, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Kuai. Dá aquela força, aquela moral pro prof aqui, compartilhando, se inscrevendo, curtindo e espalhando o nosso conteúdo pra geral. Tchau, galera!